Bem, vamos nos aprofundar agora um pouco mais nos números romanos. Os números romanos é um dos sistemas de numeração mais usados nas escolas atualmente. Então, na realidade, quando você ensina na tenra idade, lá no quarto ano, quinto ano, sempre tem números romanos. Não é uma, digamos assim, uma linguagem comum, né? Não é uma linguagem comum, mas é bastante utilizado em designação de datas, né? Capítulos e volumes de livros. Tem alguns relógios que têm os números romanos, assim justamente já para uma estética nos números de capítulos de uma obra, nas cenas de teatro, nomes de papa e imperadores, e também na designação de congressos, Olimpíadas e assembleias. Então, junto com o latim, que é utilizado na área das ciências, os números romanos também estão presentes. Então, o que nós temos? Vamos aprender que 5 em romano é um algarismo e um número. Mas se eu tiver dois algarismos, ele é um número, mas não é algarismo. Entende? Se eu tenho dois algarismos, automaticamente ele não é algarismo, coisa estranha, né? Então vamos dar uma continuidade aqui. Uma das coisas mais interessantes de você estudar números romanos, que é comum nos livros, que é comum nos livros didáticos, não pense que você não vai trabalhar isso, você vai trabalhar. É bom porque você pode, é um exercício mental. Né? Então vocês podem ver aqui como nós temos aqui os números, né? Os algarismos. Então nós temos aqui o I, V, X, L, C, D, M em maiúscula, que significa 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000. Claro, para você trabalhar com contas, com isso é bastante complicado. Não que os romanos sofressem com isso, mas isso aqui é uma maneira que você tem, inclusive, de fazer um treinamento. Né? Então vamos ver aqui, ó, os símbolos. 1, X e M podem ser repetidos até 3 vezes. Ó, 3 vezes. Indica o que? Uma adição. E novamente aqui os símbolos escritos à direita, ó, à direita de outro número de maior valor, tem os valores adicionados, certo? E aqui o I, X e C, eu vou falar em letras mesmo, fica mais fácil, escrito à esquerda, ó, à esquerda do número de maior valor, tem o seu número subtraídos, subtraídos. Quando os números são pequenos, igual aqui, ó, 27, ó, você tem aqui x, 10, 10, 20. Aqui você tem o 7. Como não tem 7 aqui, é só 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000, então você tem que fazer uma adaptação. Então o que acontece? Vai aqui o 5, que, olha aqui, ó, soma os outros dois. Tá vendo aqui, ó? Soma os outros dois. Eu tenho 7 aqui, ó, tá vendo 5, ó? Ó, 5 aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então eu tenho aqui, ó, escrito à direita de outro número de maior valor, ó, eles são adicionados, ó. Então eu adicionei, ó. Então aqui eu tenho 27. Tá, entenderam? E aqui também, ó, vamos ver aqui, ó, 251. Né, 250. Aqui a gente vai trabalhar com o quê? Centena, dezena e unidade. Ó. Na centena, eu tenho isso aqui, ó, tenho 2. É uma centena, é 200. Veja bem, 200. Veja como é bom você treinar a centena, 200. Então tem aqui, ó, 200. 2 vezes. Agora eu quero 51, mas eu só tenho 50. Então, número de maior valor adiciona, ó, 51. 251. Ele não é difícil, mas é um bom treinamento mental, né? É um bom treinamento mental. Então, vocês vejam como é importante isso aqui. O aluno até vai gostar de trabalhar com isso. No começo ele vai estranhar, porque não é uma língua comum dele. Mas ele vai gostar. Vamos repetir então. Então, vamos ver aqui. Um número maior. Eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho uma centena, ó. 8. Eu tenho centena aqui. Mas eu não tenho 800 aqui. Eu tenho o máximo de 500. Ele pula direto para 1000. Ele pula direto para 1000. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que justamente fazer uma adaptação. Então, como que eu vou fazer aqui? Tá, vamos ver. Eu tenho aqui, então, o 500. Tá vendo aqui o 500?
eu tenho centena, 500, 600, 700 e 800. Ó, tenho 800. Agora eu tenho aqui uma dezena. Então eu posso repetir o x 3 vezes. Então, 1, 2, 3, tá? 30. E claro, o que está novamente aqui, o que está à direita, você adiciona. Então, 832. Então, entenderam bem agora? Então, vocês vejam que ele é bem interessante de trabalhar. É um número assim até gostoso de você fazer. E os alunos, assim, no comecinho, como eu disse, eles vão estranhar porque não é uma língua comum, não é o indo-arábico que a gente usa. Né? Não é o indo-arábico. Então, o que a gente vai trabalhar? Vamos ver mais um aqui. Vamos ver esse maior aqui, tá? Vamos ver esse maior aqui. Só. Eu tenho aqui, então, 1376. Então eu tenho que pegar minha unidade aqui, né? Minha milhar, 1000. Beleza. Agora eu tenho 300, que é uma centena, mas eu não tenho aqui, eu só tenho 100. Então eu vou somar. Agora aqui, ó, o 70 é uma dezena, eu não tenho 70, tenho 50 que pula direto para 100. Então eu vou pegar o meu 50, somo o que está do lado direito, né? Então vai dar 70, e finalizo com 6. Como não existe 6, o máximo é 5, então eu tenho que somar, né? Eu tenho que somar. Que vai me fechar em 1376. Veja que interessante. Dá para fazer uma boa aula, um bom treinamento mental com os alunos. Vamos agora continuar nossa fixação sobre números romanos. Então vamos decompor. Como que ele trabalha? Então vamos fazer uma fixação. Aqui coloquei um exemplo aqui, ó, traço horizontal sobre uma ou mais letras significa que o valor foi multiplicado por 1000. Né? Então vamos só lembrar aqui, vamos fazer uma decomposição. Tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é uma centena. Tá? É uma centena. Mas o que acontece? Eu só tenho de 100 até 500. De 100 até 500. Então eu vou colocar meu 500 aqui. Lembra que eu falei? Do lado esquerdo você subtrai. Então 100 menos 500 vai me dar o 400. 60, aqui, tá vendo 60? Eu não tenho 60, então eu vou colocar o valor aqui, 50, e do lado direito eu vou somar. E o 9, né? E o 9 é o 10 menos o 1. Ok? 10 menos 1. Deu 1 no todos eles, ó, e tem um valor aqui, ó. Né? Tem um valor. Então aqui vocês estão exemplo, ó, do nosso traço horizontal. Estão vendo aqui o traço horizontal? Né? Porque eu tenho até 1000 aqui, ó. Não tenho mais de 1000. Então foi conveniente pelos romanos fazer isso aqui. Então o que acontece? Eu tenho meu 5, o menos 1, mas eu quero 4000. Então, colocando esse traço aqui, eu estou indicando que é uma milhar. E o resto é bem tranquilo de trabalhar. Agora estamos na centena 600. Eu não tenho 600. Eu não tenho 600. Então, coloco 500 aqui e somo com mais 100. Agora nós temos a dezena. Eu não tenho essa dezena. Ó. Eu tenho x. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que extrair isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar justamente o que aqui? Vamos ver. O 100 menos o 10. E lógico, vou ter aqui o meu 5. Agora está fácil, né? O 5 eu tenho aqui. Ó. E aqui, ó, para vocês fixarem bem. Ó. Pode ver. Ó. Como eu não preciso nem somar e nem subtrair, o meu 5 vai direto o traço horizontal. Pouca gente se nota isso aí, mas ele é bem interessante, né, de você perceber, para você fazer um treinamento mental em cima disso. Mas o que é um algarismo? Um algarismo é um símbolo que usamos para expressar os números. Os algarismos mais comuns no nosso dia são os indo-arábicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos representar qualquer numeral utilizando estes
algarismos, né? Só fazendo um posicionamento adequado, porque nós queremos. Então, se juntarmos algarismos 1 e 4, teremos o numeral 14. Outros sistemas são os algarismos romanos, que para nós são, utilizamos 7 letras do alfabeto latino, né? Que são esses aqui, I, V, X, L, C, D, M, N. O número 5, então, pode ser representado pelo algarismo romano, né? V, que para nós significa indo-arábico 5. Então, vocês agora sabem o que é um algarismo. Então, vocês podem dizer assim, mas no indo-arábico, a gente utiliza essa representação. Lembrando, turma, esses números que nós temos são representações. Cada um desses números tem uma história. Claro que a gente não vai entrar agora nesse mérito, mas toda a representação 1, 2, 3, 4 e 5, eles tiveram uma origem. Mas isso aí, para nós agora, não é necessário compreender. Bem, mudando radicalmente de números romanos para nossos números ordinais. O que é um número ordinal? Que dá a ideia de quê? De origem, de lugar ou posição. Primeiro lugar, segundo, terceiro. Esse aqui é bastante padrão, né? 10º, 20º, 30º, 40º, 50º. Temos centésimo, olha aqui, ó. Duzentésimo, tricentésimo. Esse aqui é um dos maiores nomes, ó. Quadrigentésimos. Pode ver que é um dos maiores de definições aqui. Temos aqui o octigentésimo. E lá pelas tantas, milésimo. Lembrando que milésimo é com S. Tem gente que tem o hábito de fazer com Z. Pode ver que nenhum desses aqui tem Z, apesar da pronúncia. Nonagésimo, centésimo, né? Tudo S. Cuidado com as armadilhas gramaticais. Aqui nós temos um exemplo, ó, exemplo de um livro didático aqui. Ó. Se em um prédio de apartamento você estiver no 7º andar e subir mais 4 andares, em que andar você irá chegar? Ó, o que às vezes pedem nos enunciados? Escreva algarismo e com palavras o ordinal que indica esse andar. Então, ó, 10º, ó, primeiro número, 11º andar. Né? Claro que você não vai falar onde que você mora, no andar número 11. Fica até estranho, né? Eu moro no andar número 11. Então, geralmente o pessoal utiliza já uma definição de números ordinais, por ser mais definitivo, mais direto e mais chique. Né? Na realidade é mais chique, né? Outro aqui. Um viajante entrou no 5º vagão de um trem. Qual é o vagão da frente e o de trás? Aqui, ó, o 4º e o 6º. Vamos classificar os meses de janeiro, maio, setembro e outubro. Então, janeiro é o primeiro mês, maio é o 5º mês, setembro é o 9º mês, dezembro é o 12º mês. Então, vocês vejam aqui as definições. Então, essas definições de números ordinais é muito aplicado. Você usa tanto que você nem percebe, está embutido na nossa linguagem que você nem nota. Por isso que é bom sempre comentar com os alunos o que é um número ordinal. Vamos pegar mais alguns exemplos. Aqui eu tenho uma maratona. Quando você é uma maratona, né, vamos dizer, eu tenho aqui o André, que chegou em 36º lugar. Né? Temos o Luciano, ó, 75º lugar. Temos aqui a Ana, 328º lugar. Veja como é enorme, né? Às vezes dá quase uma frase, né? Quase um parágrafo. Quingentésimo, octogésimo primeiro lugar. Vai dar quase uma frase, dá quase um parágrafo. Brincadeira, né? Então, o que nós temos aqui? Ó? Se eu estou nesse valor aqui, né? Pode ver, ó. Se eu estou nesse valor aqui, o 98º, 99º e o 100º. Então, às vezes pode ver se temos o antecessor, né? Pode ver, nós temos o antecessor e depois temos o sucessor, né? Então, isso que dá para trabalhar. Você trabalha bastante isso aí.
Aqui nós temos a propriedade de fechamento. Isso aqui é mais para a gente lembrar, aparece nos livros didáticos, né, que a soma de dois ou mais números naturais é sempre um número natural. Quer dizer, você somou números naturais, ele vai te dar um número natural. Naturais vai te dar um número natural. Isso aqui é bem tranquilo. Na realidade, é mais um complemento quando você estuda adição. Agora, a propriedade é associativa, né? Como o próprio nome já diz, você tem uma associação. As parcelas de uma adição, né? O resultado não se altera. Quer dizer, de maneira que você somar eles, não vai alterar. Você pode somar 9 mais 7, depois o 5, ou somar o 7 mais 5, depois o 9. Ele sempre vai te dar o mesmo valor. Então a adição é bem... O que é uma adição? É quando você adiciona. Entende? Veja a palavra adiciona. Então, você consegue fazer uma comparação com os seus alunos explicando o que é adicionar, o que é somar. Então aí você pode trabalhar de N maneiras. Você vai usar a palavra que você achar melhor para a tua clientela, para os teus aluninhos na hora. Aqui é mais uma palavra que é utilizada muito em matemática, né? Comutativa. Trocando-se a ordem das parcelas numa adição, a soma não se altera. Então, quer dizer que você pode somar esse para cá ou inverter, você vai ter sempre a mesma resposta ou resultado. Então, esse é mais para um fato que existe para você ver como na linguagem matemática existem muitas definições, muitas definições. Não que você vai fazer o aluno gravar isso aí, mas é importante ele entender que a matemática é igual à língua portuguesa. Existem regras e regras. E é interessante ele entender isso aí. Interessante entender que todas as regras, elas casam no resultado. E na multiplicação? Vamos lembrar a multiplicação? Vamos lembrar. Né? O que é multiplicação na realidade? É uma adição de parcelas iguais. Na realidade, a multiplicação é uma maneira, é um atalho para você fazer determinadas contas. A tabuada, para mim, eu considero um atalho. Então, nós temos aqui o multiplicando, o multiplicador, e, claro, a resposta nossa se chama produto. A gente não é como a gente falar na escola, agora vamos multiplicando, vamos ter o multiplicador e o produto. Então, mas isso aí você tem que fazer o aluno entender. Porque a coisa mais assim, constrangedora, você dizer, troca o multiplicador. O que é multiplicador? Mas o que acontece? Aqui vem um fato bem curioso da multiplicação, né? Que é bem curioso. Né? Propriedade de fechamento. O produto de dois números naturais é sempre um número natural. Né? Eu tenho um número natural e vou ter no final um número natural. Então aqui ó, eu tenho esses valores. O que é? O meu 5 mais 5 mais 5. Na realidade, o que eu tenho? Esses 5 três vezes. Certo? É isso aí que eu comentei com vocês. A multiplicação nada mais é do que um atalho para soma. Por exemplo, aqui eu tenho 3 vezes 9. Por quê? Eu tenho esse 3 aqui, que está me indicando que eu tenho 1, 2, 3. Então, lembrando lá atrás, multiplicando em multiplicador. Ó, esse aqui é o meu multiplicando. Esse aqui é o meu multiplicador, aquele que eu vou multiplicar. Então, tem aqui, ó, pode ver, ó, multiplicando, multiplicador. Agora nós temos também propriedades comutativas, né? Que mesmo que você alterne a ordem da multiplicação, ele sempre vai te dar um resultado acessível. Propriedade associativa também temos, né? Também temos. Olha aqui, ó, 5 vezes 2 vezes 6. Né? Então você faz 5 vezes 2 e depois 5 vezes 6. Ó, 5 vezes 2 vezes 6. Ou você pode alterar aqui também, ele sempre vai te dar a mesma resposta. Então ele tem uma associação. Mesmo que você altere, ó, vamos lá, 3 ou mais fatores diferentes, o produto não se altera. E na propriedade distributiva? Aqui já é bem interessante, isso aqui é bastante comum os alunos se perderem quando estão no ensino médio e no ensino fundamental. Então vocês vejam bem, você pode optar de duas maneiras. Você pode somar o que está aqui e depois multiplicar.
Você pode somar e depois multiplicar. Ou você pode simplesmente multiplicar, lembra que eu falei? Na distributiva, você pode multiplicar o que está fora pelo que está dentro. Faça isso aí para você ver uma coisa. Vai dar na mesma. Então, ó, 4 vezes 5 mais 4 vezes 8. Ou simplesmente, ó, tá vendo? Você está multiplicando. Está multiplicando. E você pergunta para mim, mas e se eu pegar os 5 mais 8 e multiplicar por 4, dá a mesma resposta? Dá a mesma resposta também. Só que o que acontece? É sempre bom você ensinar o aluno a fazer assim, porque existem muitos cálculos que trabalham com parênteses, colchetes, que é necessário você fazer esse tipo de regrinha. Então não vá pelo lado mais fácil, comece pelo lado mais difícil, depois vai pelo lado mais fácil. Justamente para ele compreender de cara o que é. Porque se você colocar muito fácil, automaticamente o cérebro dele vai ficar sempre focado no fácil. Então, sempre que você fizer a propriedade distributiva, sempre utilize essa regrinha justamente para ele fixar bem o assunto. A divisão. O que é a divisão? É o oposto da adição ou da soma. Né? Então, o que acontece? Quando você soma, você está adicionando, você está acrescentando. Na divisão existe, você está extraindo, é uma extração. Né? Você não vai usar, vamos fazer uma conta de extração. Fica estranho usar essa palavra. Então foi optado por divisão. O símbolo, né, nacional, internacional é este. Claro que nada impede que você use uma chave. Então o que nós temos? Temos um dividendo, né, lembrando, um divisor, temos o quociente e o resto. Dividido em 4 partes a divisão. Na divisão de números naturais, o quociente é sempre menor ou igual ao dividendo. Então, se aqui for maior, alguma coisa está errada. Aqui é bem interessante, divisão por 10, 100 mil. Tem aluno que vai para o ensino médio e não sabe fazer esse tipo de conta. Então, eu tenho aqui 200 dividido por 10. O que aconteceu aqui? Eu estou tirando 10. Estou tirando aqui uma casa decimal. Estou tirando uma casa decimal. Então, se eu estou tirando uma casa decimal, é justamente isso aqui. Eu cortei aqui para esse. Estou extraindo 100. Eu estou tirando uma casa centesimal. E aqui o 1000 dispensa comentários, né? Fica 8. E tem muito aluno que se atrapalha nisso. Bastante. Então temos que tomar muito cuidado quando nós explicar essa divisão por 10, 100 e 1000. Você acha que quando o aluno, você explicou para ele, ele vai entender? Cuidado, isso é uma armadilha. Por isso que você tem que insistir nisso daí, porque é um exercício mental. Igual eu tenho aqui, ó, mais um exemplo. Quantas vezes o número 64 está contido em 1792? Olha aqui, ó, tá vendo aqui? Uma interpretação, turma. Não adianta você explicar matemática para o seu aluno se ele não interpreta uma pergunta. Hoje é bastante comum no ensino médio o aluno entender muito bem de conta e não entender nada de interpretação. Por exemplo, a física é um casamento entre a língua portuguesa e a matemática. Se você não entender uma interpretação, você não vai conseguir chegar a um consenso de um conceito matemático em física. Então, às vezes, aí a grande responsabilidade do professor, dos anos iniciais, fazer o aluno interpretar. Eis aí o grande problema do brasileiro. Nós somos famosos no mundo por não saber interpretar direito. E se a gente conseguir, quando você interpreta, você consegue ter uma noção muito grande do que você está fazendo. Eu coloquei aqui sentenças matemáticas de valor desconhecido porque, vamos pensar, é uma espécie de tirando a prova, né? Tirando a prova. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, um determinado valor mais 3 me dá 9. Eu tenho que tirar a prova para mim ver isso aqui. Né? O que acontece? Eu tenho 3 aqui, ele está
Mas ele tem que passar esse obstáculo trocando a operação. Lembra lá? Ele troca a operação. O que é o sinal de igual? Ele é um obstáculo que exige um pedágio. Esse pedágio é a troca da operação. Então, se você vai ter o que? Esse 3 passa menos, né? Menos. Daí você vai ter o valor que vai aqui. Correto? O valor que vai aqui. E o que acontece? Você vai saber justamente tirando a prova. Ó, tá vendo aqui? Ó? Que beleza, né? Então eu sei que é 6. Aqui também é a mesma coisa. Ó. Passa mais. Aqui o valor que eu vou ter? 14. Como que eu vou conferir que é isso mesmo? Ah, você coloca aqui, ó. Você coloca aqui, ó. O 6. 6 mais 3, 9. Tirando a prova. E outra curiosidade que eu coloquei aqui também, que é bom você sempre comentar com os alunos, que possivelmente a gente vai ver mais adiante em alguns casos, dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo. Então aqui já é curiosidades. Ó. Eu tenho o dobro de 28, o triplo de 28, o quádruplo de 28, o quíntuplo de 28. Fica a teu critério o que você vai fazer. O que vai fazer? Você vai usar a soma? Você vai usar multiplicação? Fica a teu critério. Como te disse, você tem que conhecer a clientela com que você vai trabalhar. Não, porque numa sala funciona de uma maneira, teu plano B. Lá na outra sala você vai ter que usar o plano C. Você tem que avaliar os alunos, a família dos alunos, ver o que a direção quer, ver a tua capacidade de comunicação. Então você não deve simplesmente jogar as coisas. Por exemplo, nós professores de ensino médio, a gente já chega já com um objetivo, entendendo que o aluno já tem um pré-requisito que vem lá da tenra idade até chegar no ensino médio. E o que acontece? Muitas vezes temos que retornar muita explicação porque o aluno não conseguiu fixar justamente esse básico da matemática. Lembra que eu comentei com vocês sobre a expressão numérica? Quando você tem todas essas contas aqui, todas as operações dentro de uma expressão matemática, você sempre começa pela divisão, vai pela multiplicação, depois o mais e menos. Mas existe uma regrinha que é muito bom a gente comentar agora, que e se tiver somente o mais e o menos dentro de uma expressão numérica, né? O que eu faço? Como que eu vou fazer esse cálculo? É uma regrinha, tá vendo aqui, ó? Quando uma expressão numérica aparece apenas operações de adição e subtração, efetuamos de acordo com a ordem em que aparece. Então, olha aqui, ó. 28 mais 46 menos 17, pela ordem que aparece. Começo por aqui e termino aqui. Pela ordem que aparece. Começo aqui e termino aqui. Pela ordem que aparece. Começa aqui, né? Depois da resposta que eu tenho, eu vou para cá e por último vou para cá. E notar uma coisa, você faz um de cada vez, né? Um de cada vez. Então você começa fazendo menos esse, depois o resultado desse. Vocês vejam o que acontece. Ah, mas como que eu vou saber? Até você pode brincar com os alunos. Você pode brincar com os alunos. Fazer bem aqui, ó. Eu tenho 9 moedas. Eu perdi 5. Perdi 5 moedas, certo?